Maravilha! Estamos trabalhando a base da libertação para que sua vida possa ser destravada no mundo espiritual e que você possa viver a plenitude das promessas que Deus tem para a sua vida. E nessa aula, vamos falar sobre a única coisa que pode travar a sua vida. Você sabe qual é? Eu vou te contar, mas antes eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Espírito Santo venha revelar a verdade sobre as coisas espirituais. Derrame o seu entendimento sobre nós e traga à luz aquilo que o Senhor deseja nos mostrar. Em nome de Jesus e amém. Você já aprendeu que, como filhos de Deus, podemos ter uma relação de intimidade com o Pai. Mas a verdade é que o inimigo tem arquitetado planos para destruir a identidade dos filhos de Deus e afastá-los da sua herança. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas na terra para o homem. Mas o inimigo, ao ser expulso do céu e lançado à terra, percebeu que a única forma de afastar o homem da presença de Deus era levando o homem ao pecado. O inimigo sabia que o pecado estragaria o plano de Deus de ter um povo criado à sua imagem e semelhança aqui na terra. Então, o inimigo começou a traçar estratégias para desviar o homem do caminho de Deus. Isso começou lá no Jardim do Éden, quando o inimigo tenta tomar posse do jardim, engana Eva e leva o homem ao pecado. Mas esse pecado não só afastou o homem da presença de Deus, não. Esse pecado começa agora a liberar uma série de maldições sobre a vida e a família de Adão e Eva. Essas maldições são travas de prosperidade. Eles agora precisavam trabalhar duro e quase sem descanso para ter o que comer. Essas maldições eram travas familiares. Eles viram o próprio filho Caim matando seu filho Abel. E assim vai. Todas essas maldições são consequências da legalidade do pecado que eles cometeram. Então anota aí que isso é importante. Todo pecado cometido tem dois efeitos colaterais. O primeiro efeito é que ele te afasta da presença de Deus. O segundo efeito é que ele dá legalidade para que Satanás possa exercer influência em sua vida. O pecado tem o poder de levar as coisas para o oculto, afastando o homem de Deus e abrindo portas para a ação de Satanás. Você aprendeu na aula sobre redenção que pecado é como uma dívida no mundo espiritual. Por causa do pecado, Satanás passa então a exercer um senhorio sobre o homem. Você aprendeu que sangue é moeda no mundo espiritual e que então Deus manda seu filho unigênito para morrer na cruz e derramar o seu sangue. Esse sangue então agora é capaz de pagar a dívida do pecado da humanidade. Mas esse pagamento não é feito de forma automática. Existem alguns passos que precisam ser feitos. O primeiro é que você precisa reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Reconhecer que ele ressuscitou ao terceiro dia e que ele pagou essa sua dívida de pecados. Quando você reconhece Jesus, você tem acesso à graça de Deus. Você tem acesso ao poder da redenção. Você pode usar agora a moeda do sangue de Jesus para receber o perdão por qualquer pecado. Fazendo analogia com as finanças, por exemplo, é como se você tivesse acesso a uma conta corrente com um saldo infinito, que é o sangue de Jesus. E que esse sangue, esse saldo, tem valor para pagar qualquer dívida, qualquer pecado. Vamos dar um exemplo prático disso no nosso dia a dia. Pensa agora, uma dívida que você tem aí, por exemplo, a fatura do seu cartão de crédito. Imagina que você tem saldo infinito na conta corrente. Você tem dinheiro para pagar essa fatura. Claro que você tem. Afinal, você tem dinheiro infinito, lembra? Mas você esquece e deixa de pagar a fatura do cartão. Eu te pergunto, a dívida está cancelada? Sim ou não? Claro que não! Para a dívida do cartão de crédito estar cancelada, eu preciso ir lá, sacar o dinheiro da conta e pagar o cartão. Enquanto eu não pago a dívida do cartão, ela continua. Mas, Rodrigo, eu tenho dinheiro, mas não tenho o endereço da conta para pagar o cartão. Não tem como você pagar. Mas, Rodrigo, eu tenho dinheiro, mas não sei o valor da fatura. Também não tem como pagar.
Mas, Rodrigo, eu tenho dinheiro, mas não sei qual fatura do cartão que eu tenho que pagar. Também não tem como pagar. Entende isso? Eu estou falando tudo isso para que você entenda que ter acesso ao sangue de Jesus não garante que você já pagou a dívida do pecado. Você precisa ir lá e pagar. É como no exemplo do cartão que eu te dei agora. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não souber exatamente qual fatura do cartão tem que pagar, se você não for lá e pagar, você vai continuar devendo. E com o pecado é a mesma coisa. Por isso dizemos que pecado tem nome. Se você não sabe quais pecados cometeu, comece agora a pedir ao Espírito Santo que te revele. A Bíblia nos garante que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado e do juízo. Não existe alguém que não tenha cometido pecado. Veja na sua Bíblia, por exemplo, em 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 9. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E uma vez que você tem consciência do pecado que você cometeu, aprendemos nesse versículo que o primeiro passo é afirmar, é reconhecer qual é o pecado. Esse primeiro passo é reconhecer qual dívida eu preciso pagar. E na segunda parte desse versículo, aprendemos que temos que fazer uma segunda coisa, que é confessar o nosso pecado. Eu só consigo confessar se eu tiver consciência. Eu só consigo pagar um boleto de dívida se eu souber qual boleto eu preciso pagar. Em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Esconder pecados é o que trava a sua vida de uma vida abundante e próspera. Por isso, esse provérbio nos ensina: traga à luz o seu pecado, confesse o seu pecado. Mas não basta só trazer à luz, não basta só confessar. Existe um terceiro passo que aprendemos aqui, que é o abandono do pecado. E esse abandono vem pelo arrependimento. Se arrepender por cada pecado individualmente, então é o terceiro passo desse que eu estou te falando. Então, uma vez que eu tenho consciência do pecado que eu cometi, uma vez que eu confessei esse pecado, agora sim eu me arrependo genuinamente desse pecado. Eu peço perdão por esse pecado. Eu libero perdão a quem me fez pecar. Eu libero perdão a quem pecou contra mim. Eu declaro no mundo espiritual e diante de Deus que agora eu estou disposto a fazer de forma diferente. Se antes eu adulterava, eu me arrependo, peço perdão a Deus e passo a não adulterar mais. Se antes eu praticava vícios, eu me arrependo, peço perdão a Deus e passo a não praticar mais vícios. Se antes eu roubava, eu me arrependo, peço perdão a Deus e passo a não roubar mais. Se antes eu era um mau mordomo do meu dinheiro, por exemplo, eu me arrependo diante de Deus, peço perdão a Deus e passo a ser um bom mordomo. Se antes eu cuidava mal do templo do Espírito Santo, do meu corpo, da minha saúde, fui mal mordomo com minha saúde, eu me arrependo diante de Deus, peço perdão e passo a cuidar bem da minha saúde. Está entendendo? O fruto do arrependimento, então, é a mudança de comportamento que leva a abandonar o pecado. Entende, então, que só existe uma forma de Satanás tocar na sua vida. E essa forma é através de uma porta aberta por um pecado. E é por isso que dizemos aqui, a única coisa que é capaz de travar a sua vida é o pecado. Por isso eu te convido a reconhecer, confessar e se arrepender por cada pecado que você tenha cometido. Feche essa porta para o inimigo não entrar na sua vida. Destrave sua vida através do poder do arrependimento. Eu quero finalizar agora orando pela sua vida. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por descortinar nossos olhos espirituais, obrigado por nos mostrar, ó Deus, que a razão das travas espirituais que temos é o pecado. Nos ensina a não pecar, Senhor. Que o Seu Espírito Santo nos conduza para o caminho de santidade. Pai, em nome de Jesus eu te peço, vem com o Teu Espírito Santo agora, revelando todo o pecado que está abrindo portas para Satanás entrar na vida do Seu povo. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem com intensidade, nos convencendo do nosso pecado e do juízo.
todo pecado de derramamento de sangue, seja aborto, seja homicídio, direto ou indireto, Pai, vai perdoando agora. Nós nos arrependemos por isso em nome de Jesus. Todo pecado de idolatria, Pai, se colocamos alguém como Deus em seu lugar, nos perdoa. Nós declaramos que Tu és o nosso único e suficiente Deus. Nós declaramos que Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador. Todo pecado de adultério, imoralidade sexual, Pai, perdoa. Nós nos arrependemos por isso e te pedimos, Pai, perdoa-nos, pois não sabíamos que ao praticar sexo com outra pessoa, os demônios que nela estavam viriam sobre nós, Pai. Perdoa-nos por esse pecado e desde já afasta todo espírito maligno que possa estar tendo legalidade sobre a minha vida, Pai. Todo pecado de roubo, de prejuízo ao próximo, exploração do próximo, Pai, nos perdoa. Nos arrependemos disso e te pedimos, Pai, que nos mostre como restituir essas pessoas que foram prejudicadas por nós. Nós te pedimos perdão, Pai. Eu faço essa oração em nome de Jesus. E essa pessoa que está me assistindo agora, pelo princípio da concordância, vai dizer amém. Eu vou finalizar esse vídeo, mas eu quero te convidar a continuar orando e se arrependendo diante de Deus agora. Pausa esse vídeo e continua a sua oração. Aproveite esse momento para confessar diante de Deus todos os seus pecados, antigos e novos, todos. Continue, deixe o Espírito Santo fluir agora.